Sejam todos bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Willy e vamos fazer uma leitura para todos os signos. Essa não é focada em signo, então já quero deixar aqui para vocês, né, quem quiser, né, a energia do dia. Todos os dias nós temos aqui no canal cartas que vão dizer as energias. Às vezes vocês querem fazer alguma coisa, né, estão pensando em fazer algo, então convido a todos aí a olhar a carta do dia e também durante a semana o signo de vocês, tá bom? Vamos lá então para essa leitura. Essa leitura não tem tema, a gente vai vendo aí o que vai saindo, o que a espiritualidade quer dizer para vocês. Então se concentra, vão pegando as mensagens. Às vezes as mensagens toda não é para vocês, mas alguma parte ou outra faz sentido, tá bom? E compartilhe esse vídeo aí. Às vezes tem um amigo, alguma pessoa próxima que pode estar passando por isso. Já compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vamos lá. Boa sorte a todos vocês. Se concentrem aí. Vamos lá. Como é que vocês estão? Depois me diga aí nos comentários. Espero que esteja tudo bem. Temperança no fundo do maço. A morte e a torre. Eita! E temos também a estrela. O que tá pegando aí, minha gente? O que tá pegando? Vamos lá tirar mais energia aqui, porque essas duas aqui, a gente está falando de uma grande finalização que vocês precisam fazer. Alguns aqui eu estou sentindo que é algo relacionado à casa de vocês, aonde vocês moram. Então a gente pode estar falando de situação que envolve a parte amorosa, que envolve a família. Temos questões de saúde, infelizmente. Vamos lá. Vamos lá entender essa energia geral. Energia de Áries, Aquário e Escorpião por enquanto. 3 de espadas, meu Deus do céu. E o Papa, também trazendo energia de casa, 6 de ouros no fundo. Bom, assim, como energia geral, gente, não vou mentir para vocês, tá? Tem uma energia bem ruim. É uma energia que vocês precisam ter um pouquinho de cuidado, tá? Principalmente com a espiritualidade. Essas cartas juntas aqui, elas vão trazer uma energia espiritual bem densa, tá? Então vocês já podem estar sentindo aí que tem algo errado. Sabe quando a gente começa a sentir que a nossa energia vital tá para baixo, que as coisas não estão dando certo, né? Alguns aqui fazendo exames, né, de saúde, vindo resultados meio negativos, aqui está pedindo para refazer esses exames, tá? Para quem for questão de saúde, refaça esses exames. Mas eu estou pegando aqui uma energia mais espiritual e não é boa. Parece que tem alguém aí fazendo isso para vocês. Vamos lá entender, vamos entender essa energia. Calma, gente, calma. A energia tá ruim, mas vamos saber o que, que é isso, o que, que a gente pode entender aí. Essa leitura é válida aí para os próximos 7 dias, tá? Aqui a gente começa. Ó, oh Deus, o viúvo, perdão, e o dinheiro. É, hum, existe uma perda aqui financeira. Vocês não estão olhando.
Eu sinto que vocês estão muito focados, gente, em algo que é lógico, né? É uma dor, é uma questão que alguns ficaram viúvos, né? Não tem como a gente fugir dessa situação. Então a gente pode estar falando de alguém da família, algum, sei lá, um relacionamento, vamos colocar que um relacionamento acabou, né? Ou um ex, um colega, um amigo partiu, realmente morreu ou algum familiar, né, fez a passagem. A gente também pode estar colocando, né, algo não tão drástico, mas algo de que alguém se separou, alguém foi embora, né? Então a gente está passando por esse luto, não um luto de morte, mas um luto de que a gente perdeu, né, uma pessoa, uma situação, tá bom? Temos esse contexto aí também. E tem vocês aqui, como vocês estão focados muito nessa questão do luto, da perda, né, da pessoa indo embora, vocês estão deixando para trás alguma questão financeira ou até de trabalho que pode prejudicar vocês na frente, tá? Vamos tentar aí pegar aí essas energias para a gente conseguir fechar, né, tudo isso. Tirar todas as cartas, tá? Aqui nós temos uma rainha de espadas, a inimiga, ó, tem uma pessoa realmente que tá contra vocês aí. É a viagem. Essa pessoa chegou há pouco tempo. Falsidade. A carta. E a fortuna. Ó, a gente está falando muito de dinheiro aqui. Realmente tem uma questão financeira interessante aqui, né? Forte. E no fundo do maço, a reunião. Bom, a reunião ela vai trazer essa energia, né, de primeiro que a chegada de alguém, a gente pode estar falando de alguém do passado também, mas ela também traz essa nova fase na vida de vocês, tá? O que é muito bom. O que é muito bom, tá bom? Então, assim, aparentemente, a gente tem aqui uma situação de resolução no final de tudo, né? Ainda mais tem a carta da estrela aqui, né? Aqui no fundo do maço, que vai trazer essa resolução de tudo aqui, né? Graças a Deus. Gente, vocês viram aqui as cartas, que, né, quem não entende, né, mas só olhando já dá para perceber que o negócio não tá bom. Inimiga, viagem, falsidade, carta e a carta da fortuna. Aqui nós temos uma energia de que existe, né, uma pessoa então ruim aí na vida de vocês. Essa inimiga normalmente ela vai trazer uma mulher, ela vai falar de alguém próximo à vida de vocês, tá, gente? Não é alguém longe, tá? Não é alguém longe, não. É uma pessoa que tem muita inveja, tem muita intriga. Eu acredito que essa pessoa ainda não chegou, e se chegou faz pouco tempo, tá? Então, digamos, houve um luto aí, né? Houve um enterro, a perda de alguém, chegou essa pessoa aí na vida de vocês, tá? Pode ser até no máximo umas 2 semanas, eu acredito. Umas 2 semanas, gente. Nossa, mas essa pessoa é péssima, hein? E assim, é uma energia de escorpião aqui, e também tem uma energia de Marte. Então, a pessoa super duas caras. Ó, nota que tem uma espada ali, né? Tipo, tá pronta para atacar, mas esconde, né, essa espada. E ela chegou, né? Como tem aqui a carta da viagem, que traz essa chegada dessa pessoa na vida de vocês. Já disse, pode não ter chego ainda, tá? Pode estar chegando. Aí no máximo 2 semanas, tá? Falsidade vem no meio, indicando que vocês estão, né, ou vão passar por essa situação muito forte de falsidade. Então eu já aconselho vocês que vocês abram os olhos, vejam quem é essa mulher, tá? Porque é uma pessoa terrível, pode mexer com o dinheiro de vocês,
tá? Inclusive, como nós temos a carta aqui, gente, eu vou falar já para a parte boa, tá? Mas vamos falar da parte ruim primeiro. Aqui pode estar referindo uma questão de contrato, de herança, de papel. Então aqui a gente pode estar tratando dessas questões aí, tá? Então, como a gente está falando muito de uma pessoa que está chegando, falsa, mexe com dinheiro, ela pode querer passar a perna em vocês a respeito de herança, de papelada aí. Tá? Se a gente está falando de uma separação, de algum amor aí de vocês, pode ser a mãe dele, é a mãe de vocês também, né? Que pode se meter aí na questão de divórcio, tá bom? E, pro lado positivo, também nós temos um lado positivo sim, né? A leitura de vocês não está toda ruim, não. Aqui está trazendo uma energia de uma carta, né? Ou uma oportunidade, ou um contrato aí que vai trazer dinheiro para vocês, tá? Então a gente pode estar falando de trabalho sim, tá? Vocês vão ter aí, né? Muito provavelmente logo, vocês vão ter um... Ah, como é que fala? Meu Deus, eu entrego o currículo e tem uma entrevista. Bora lá. Vocês vão ter aí uma entrevista, tá? Logo, logo. E a respeito dessa mulher, né? Vocês que estão aí pensando, quem pode ser, né? Vocês vão descobrir, tá, gente? Aqui, ó, a carta, né, da carta, ela pode trazer uma energia de internet, tá bom? Aí vocês vão receber aí essa notícia. Então, WhatsApp, ou até essas redes sociais, né, Instagram, Facebook, vocês vão receber essa informação de quem é essa pessoa. Vamos lá tentar esclarecer um pouquinho mais. Eu deixei separado, né, o oráculo, o tarô, enfim, do Exu ou Pombagira, né, porque eu imaginei que, não sei porquê, né, normalmente eu tiro esse oráculo para questões de magia, para questões mais pesadinhas, né, e eu ainda pensei, né, eu falei, vou deixar aqui perto porque vai que precisa nessa leitura, né, e realmente vai precisar, tá? Então fica até o fim, vamos ver aí o que nós temos também, né? Continuando então, vamos tentar entender um pouco mais essa situação. Vamos lá. Vovó Cigana. Aquele baralho que vem com tudo. Pente. Bom, pente é uma energia que vai trazer, né, que vai pedir para vocês, né, como o pente faz, vamos limpar, né, vamos arrumar, né, o que que faz com o pente? A gente arruma o cabelo, a gente faz essa situação, né, mais de arrumação. Então aqui vem trazendo uma ordem, organização, né, também traz aqui solução para vocês, tá? No negativo, eu sinto que essa energia aqui, ela pode falar de uma crítica, tá, gente? Muito grande, controle também para vocês. Bom, vamos lá. O que quer dizer essa inimiga com essa viagem aí? Galo. É uma pessoa, né? Fundo do maço, punhal. Bom, nossa, perdão. Punhal, gente, ele fala muito sobre corte e limpeza, né? Não tem como, né? O punhal seria como se fosse uma espada, uma faca, né? Então ele vai trazer essa energia ruim mesmo, tá bom? Tá no fundo do maço junto com o galo. Então, o galo, ele traz essa energia até meio boa aqui, né? Eu não vejo coisa ruim aqui no galo. Ele traz um alerta, porque o galo normalmente ele fala de trabalho, tá? De dinheiro, mas ele vai trazer um alerta aqui, tem algum impedimento. Principalmente por conta aqui do punhal, tá? Então, um alerta aqui para vocês. Essa pessoa tá chegando para cortar mesmo, tá? Gente, assim, ó, perdão, eu vou usar palavras que eu tô sentindo, tá? Eu sei que muita gente aqui, né, que assiste leituras de tarô, gostam de uma situação mais, né, florida e arco-íris e coisa boa, mas assim, gente, vocês que acompanham o tarô, vocês estão vendo aqui, né? Morte, torre, três de espadas, inimiga, falsidade, sabe? Agora aqui o punhal, né? Temos o viúvo aqui, o luto. Não tem como eu clarear essa leitura para vocês e falar que, nossa, gente, que bom, vocês vão passar por essa dorzinha, mas logo passa. Não é isso.
sabe? Então me perdoem, assim, eu vou falar o que eu tô vendo mesmo, tá? Essa pessoa que entra na vida de vocês, ela não quer o bem de vocês. Ela quer destruir com a vida de vocês. Tem uma questão financeira envolvida, tá? Mas daí vocês podem fazer, não, William, ninguém morreu, não tem negócio de herança, né, de repartir bens, não tem isso. Então é alguém que está entrando na vida para acabar com vocês. É isso. É uma energia de inveja, é uma energia de querer ter o que vocês têm, né? Aqui tem uma energia horrorosa e sim envolve dinheiro. Pode ser que essa pessoa queira as roupas que vocês usam, sabe? As joias que vocês têm. Aqui tem inveja de cabelo também, né? Saiu o pente ali, então pode ser uma coisa pequena, gente, mas às vezes tem pessoas que realmente, né, sentem inveja de uma coisa pequena, de uma coisa fútil, talvez. Vamos lá, esse cavaleiro com a falsidade. Vocês não estão vendo essa falsidade, tá? Vocês não estão enxergando. Aqui nós temos o sapo, que também não é uma energia boa, né? O sapo, ele pode trazer uma limpeza, uma transformação, mas aqui no caso eu sinto magia, tá? Vai ser ótimo a gente tirar com o outro baralho para entender essa situação. Mas inveja, tá? Inveja. E aqui nós temos o Sol. Aqui Flara fala da energia de vocês. Vocês têm uma energia brilhante. Vocês têm uma energia que chama atenção. Com isso, o que acontece? As pessoas vão sentir inveja de vocês, tá? Vocês não estão olhando para essa pessoa invejosa. Infelizmente, talvez vocês ainda não descobriram. Por quê? É uma pessoa extremamente duas caras. Se liga nisso. Duas caras, aquele lobo em pele de cordeiro. Vocês podem conviver com essa pessoa e falar, que delícia, uma pessoa agradável, uma pessoa legal. Não é. Vamos lá. Essa falsidade com a carta. Cachimbo. Tô falando para vocês que não tem como a gente maquiar essa leitura. Aqui nós temos o caixão, junto com o cachimbo. Conversas a respeito de um luto de vocês. Aqui muitas, gente, muito provavelmente vocês perderam alguém, tá? E aí tem, né, toda a questão do luto, tem a questão do enterro, tem a questão do velório, muita conversa sobre isso, tá? Ou algo que se perdeu. Ah, perdi o emprego, William, essa semana eu fui demitida. Muita conversa a respeito dessa demissão. Ah, separei. Muita conversa dessa separação. Só tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, porque como vocês estão lidando com uma pessoa falsa, essa história vai vazar. E o poço, ele vai trazer o quê? Tô no fundo do poço, né? A energia traz aqui uma energia de porra, me ferrei. Essa semana tá terrível para mim. Tô só me ferrando, né? Por conta dessa pessoa, por conta da situação, por conta da energia que eu tô sentindo baixa, estranha, né? Tô só me ferrando. Mas lembra, o poço, se vocês estão lá embaixo, não tem para onde ir mais para baixo. Eu tenho que subir, né? E vocês vão subir, tá? O dragão aqui embaixo, ele não tem uma energia muito boa nesse baralho, né? Mas ele também fala de uma questão quando é muito ruim, quando é boa é muito boa, porque ele vai trazer a energia de um dragão, né? Uma energia de fogo, né? Então, como a gente está falando do fundo do poço, pode ser que seja muito ruim, porque nós temos o dragão. Então, sim, tem sofrimento, não vou mentir para vocês, mas também tem a energia da impulsão para cima, tá? Então, o que dá para entender que nessa leitura é calma, sabe? Vai vir coisa ruim? Vai. Infelizmente vai. Não vou mentir para vocês. Porém, tem coisa boa chegando também e rápido. Então, o que dá para a gente entender é: vou sofrer, vou lidar com uma pessoa maldosa, invejosa, né? Tudo isso. Vou passar por isso sim, mas logo eu me levanto. Aqui, gente, é semana, tá? Não é meses, não é anos, é semanas. Logo vocês se levantam, ok? Esse deck eu vou deixar para conselho e vamos ver aqui o que é a espiritualidade, o que os Exus trazem aí de informação para vocês, né, a respeito de toda essa leitura. Vamos lá.
Tem algo aí, gente. Tem algo aí. Vamos ver. Aqui para quem for pessoa, tá? Que vocês perderam, que vocês se afastaram e tal. Vocês não queriam, né? Por isso esse luto, né? Esse luto, essa dor do luto, provavelmente é amoroso. Casamento, né? Tá. Não queria me separar de jeito nenhum. Só que vocês sabem que não tinha como continuar, né? Vamos ser sinceros, que vocês sabem que não tinha como continuar. E aqui parece que, tipo, foi Deus, assim, sabe? Que separou vocês. Por mais que hoje vocês não consigam entender isso. Bora lá. Vamos lá, Exu. Traz aqui para esse povo o que tá rolando. Ó, espiritualidade maior no fundo do maço, trazendo uma energia de que calma, tem proteção. Criança inverteu, perdi minha felicidade, perdi minha alegria por conta de uma pessoa, que nós temos um homem, então sim, podemos estar falando de separação, né? Que aí eu tô triste por conta, né, da perda dessa pessoa. Tudo bem. E aí? Bem, outra carta que inverteu. Que nós temos uma confirmação invertida junto com a carta de melancolia. Aqui tem uma prisão, né, na dor. Pensamentos muito negativos de sentimento. Âncora traz energia sentimental. Como ela vem invertida, ela fala que eu tô... Porque a âncora prende, né? A âncora, ela segura. Então, como eu tô, né, invertido, eu tô preso nesse sentimento. E aí esse sentimento é o quê? Sentimento ruim. Aqui traz melancolia. Melancolia eu só sinto por algo que passou, por algo que acabou, né? E aqui eu tô falando de desespero, desilusão, lágrimas, sabe? Então é uma energia bem ruim, né? Tanto que tem aqui uma caveira, né, gente? Não é uma depressãozinha, né? Sei lá, ai, porque eu acabei, porque tá tudo bem, né? Tô chorando de saudade. Uma depressão mesmo. Porta da rua e notícias de longe. Vocês vão ter notícias de alguém que mora longe de vocês. E aqui eu tô sentindo que é alguém de longe mesmo, tá? Geograficamente eu tô falando. Ó, tem dinheiro, gente, chegando mesmo. Ó, magia e feitiço é para alguns, tá? Não é para todos. Eu falei aqui, né, sobre magia e tal, não é para todo mundo. Mas quem tá sentindo espiritualidade muito baixa, tem magia, vai atrás, tá? E dinheiro aqui eu vejo oportunidade boa. Já falamos de dinheiro, né? Muitos de vocês vão receber aí convites, né? Para poder fazer entrevista e tudo mais que a gente comentou já. Tá bom? Então, assim, de resumo da leitura, antes de a gente tirar o aconselhamento, o que eu tenho para falar para vocês é: vocês estão passando ou vão passar por um período bem ruim, tá? Eu vou abrir aqui porque é uma leitura super geral, né? Nós estamos falando com todos os signos, então é uma leitura super geral e vou tentar dar algumas opções para vocês. A gente está falando de uma situação que acabou, ponto, para todo mundo, tá? Para todo mundo, acabou, encerrou, ponto final, pelo menos agora. Né? Pode ter uma recuperação, né? Um amigo que eu briguei, a gente pode voltar a se falar? Pode. Vai demorar um pouquinho, mas pode, tá? Mas enfim, a leitura acabou. Teve um ponto final. Para grande maioria, nós estamos falando de um relacionamento que se encerrou com muita dor, tá? Eu não queria encerrar e ele acabou. Para outros também muito forte, a gente está falando de alguém da família ou amigos que partiu. Com isso, o relacionamento ou a partida de alguém que vocês amavam muito
vai aparecer uma mulher. Essa mulher está chegando ou apareceu recentemente, tá? E se diz amiga, e se diz o ombro amigo, e se diz talvez até uma parente de vocês que veio, tá? Enfim, só que assim, muito cuidado com essa mulher. Muito cuidado. Por favor, abram os olhos, tá? Para a dor ser menos. Porque assim, vocês estão lidando com uma dor já. Ter que lidar com uma pessoa falsa, ignorante, né, invejosa, para que aumentar essa dor? Se afasta dessa mulher, pelo amor de Deus. Vocês vão sentir a energia dessa mulher. Se afastem, tá bom? Às vezes não dá pra gente cortar da vida. Se afasta. Se afasta, tá? Enfim, teremos aí, né, situações de dor, teremos situações de muita mágoa, teremos situações de ainda essa falsidade dessa mulher, parece que nunca acaba, né? O negócio tá ruim e vai piorando, né? Vocês sabem, né? Vida, né, gente? Não adianta. Mas temos coisa ruim, temos coisa boa. Perdão, temos coisa boa também. Então eu vejo principalmente na questão de dinheiro e trabalho, tá? Grandes oportunidades, chegando coisa boa. E às vezes, né, vamos combinar que a chegada de um trabalho, de uma entrevista, de um dinheiro, de uma promoção, às vezes faz bem, né? Ainda mais nessa situação que a gente vive de dor, de sofrimento. Às vezes focar em outra coisa ajuda, tá? Ajuda. E entendam, por favor, não tinham o que fazer, tá? Não tinham o que fazer. Que vocês podem se perguntar, ai, se eu tivesse ligado, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, se eu tivesse agido de alguma forma. Não, gente, não tinham o que fazer. É tipo destino, seja o que for, tá? Separação, a perda de alguém, não tem. Vocês não têm culpa e vocês não tinham o que fazer, tá? Não tinha mesmo. Ai, acontece, acontece. Desejo muita força para vocês, tá? Muita, muita, muita força. Depois comenta aqui nos comentários, né, pra gente poder se ajudar, né, falar a respeito dessas situações, tá? Caiu a mulher do milho, nem tinha visto. Já falamos, tá? Sobre ela. Conselho. MIV, responsabilidade. E a mulher do milho, nós temos falando de alimento. Então, assim, ó, a carta que sei para vocês é a carta MIV, né? Ou Maeve aqui, sei lá como pronuncia, né? Alguém aí deve saber. Perdão se eu estou pronunciando errado. Aqui a gente tem uma deusa, né? Que ela vem trazendo a carta de responsabilidade e ela é uma rainha de soberania, de desejo, né? Aqui nós temos o touro, né? Que traz essa parte também de riqueza, de trabalho, né? E ela, né? Super guerreira, né? Temos uma lua lá em cima também, né? Muita nuvem. Aqui eu sinto, gente, aqui eu tenho que tomar cuidado com a fuga, tá? Alguns de vocês estão querendo fugir de uma situação. E aqui, como nós estamos falando de responsabilidade, eu estou sentindo que é tipo, vamos ser responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, né? E não vamos fugir disso, tá? Não vamos fugir disso. A mulher do milho é interessante que ela vem trazendo uma energia de alimento, tá? Ela vem falando aqui a respeito de alimentação. Hum, eu fico um pouco preocupado com essas duas cartas, porque elas podem trazer uma energia de que tem a energia oposta, né? Assim, ou eu como muito ou eu deixo de comer, tá? E aí vocês têm que dar uma cuidada e uma dosada e uma equilibrada nessa situação, tá? Muitas de vocês podem estar, né, dando essa fuga ou fazendo essa fuga com a comida. Não que isso seja, depende da situação, né? Eu ia falar não que isso seja ruim, mas é que depende muito do excesso,
né? Depende muito o excesso, tanto para muito quanto para pouco, né? Então, cuidado, tá, gente? Aqui o que eu falo para vocês e o que a espiritualidade traz como aconselhamento é cuidado com a alimentação de vocês, tá? É hora de comer. Eu sei que às vezes a gente fica muito triste, a gente quer se trancar, a gente não quer fazer nada, não quer comer, e aqui tá pedindo, cuidem com a alimentação de vocês, tá? Vamos comer aí, tá, meninas? Por favor. Gente, é isso que eu vejo para vocês aqui nessa leitura. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu sei que foi uma leitura meio pesada, né? Mas a gente vai conseguir passar por isso. Vocês vão passar por isso com certeza. Tem coisas boas também chegando, então calma, nada tá tão ruim, né? Vai melhorar sim. E a gente vai se falando, né? Tem aí os vídeos durante a semana e, enfim, né? Coloca aqui nos comentários. Vocês precisam aí de alguma resposta. E é isso. Muito boa sorte, tá? Fiquem bem da maneira que dá. E um beijo grande a todas e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.